Em um mundo que trata filhos como fardo, a palavra de Deus os chama de herança. E não é qualquer herança. Eles não têm preço calculável, pois são únicos. Cada detalhe, cada característica, cada temperamento. Uns mais agitados, outros mais tranquilos. Essa é a nossa herança. Não são definitivamente propriedade nossa, mas do Senhor. O papel dos pais é educar, ensinar, dar bons exemplos, aconselhar, orientar, direcioná-los a conhecer ao Senhor. Visto que estamos vivendo em um tempo, as coisas parecem ter saído do controle. É nosso dever como pais ser exemplo aos nossos filhos, pois o maior exemplo não é o falado mais o que se vê. Eu tive o privilégio de ver um dos meus filhos nascer. Tive o privilégio de acompanhar as primeiras dores do parto. As dores que a mãe sentiu durante toda uma madrugada, aguardando uma vaga na internação. Vi o desprezo pela vida em um hospital durante toda uma noite e o cuidado, assim como o Senhor cuida de nós em outro hospital. Vi a alegria de uma equipe de médicos ao saber que mais uma vida viria ao mundo naquele hospital. E a coisa mais importante naquele momento era a criança vir ao mundo. Tive o privilégio de ver minha pequena lutando pela sua vida. Vi a médica ao ver que o cordão umbilical ia enrolar no pescoço. Com muito cuidado, retirar rapidamente a fim de não haver complicações e a bebê pudesse vir ao mundo sem mais complicações. Assim como Deus vê os nossos passos e nos livra do mal, em uma geração que abandona princípios, o Senhor levanta pais para formar discípulos dentro de casa. A Bíblia declara: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127:3. Filhos não pertencem apenas aos pais. Eles pertencem primeiro a Deus. Os pais são administradores, não donos. Este devocional é um chamado, um alerta e também um consolo para pais cansados, filhos feridos e lares que precisam de restauração. Deus é o autor da vida. Nenhuma criança nasce por acaso. Antes de existir um berço, existe um propósito eterno. O Senhor declarou ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Isso significa que Deus conhece cada filho antes mesmo do choro do nascimento. Cada temperamento, cada desafio, cada dom, tudo já estava diante dos olhos do Criador. Davi confirma essa verdade ao dizer: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Salmos 39:13. Os filhos não são erros, não são acidentes, não são improvisos do céu. Eles são projetos divinos enviados à terra. A responsabilidade dos pais diante de Deus. Criar filhos não é apenas alimentar, vestir ou educar. Criar filhos é preparar almas para a eternidade. A palavra de Deus é clara. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Note que o texto não diz quando ele quiser, mas desde menino. A formação espiritual começa no lar, não na igreja. Muitos pais delegaram a responsabilidade espiritual aos pastores, à escola dominical ou à internet. Mas Deus nunca tirou essa missão dos pais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Deuteronômio 6:7. Ensinar a palavra não é um evento, é um estilo de vida. Filhos são flechas nas mãos dos pais. A Bíblia usa uma metáfora poderosa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmos 127:4. Uma flecha precisa ser apontada corretamente. Se o arqueiro errar a direção, a flecha também errará o alvo. Pais apontam. Filhos seguem. O alvo não é sucesso financeiro apenas. O alvo é Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Pais que ensinam seus filhos a buscar o reino nunca os perderão completamente. A obediência dos filhos é mandamento. A Bíblia também fala diretamente aos filhos. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:1. Obedecer aos pais não é apenas disciplina familiar, é ato espiritual. E há promessa envolvida. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6:2-3.
Honrar não é apenas obedecer quando criança, mas respeitar, cuidar e valorizar ao longo da vida. Deus não cobra apenas dos filhos. Ele também corrige os pais. Pais, não provoqueis vossos filhos à ira, para que não se desanimem. Colossenses 3:21. Pais ferem quando não escutam, comparam, humilham, ignoram, exigem perfeição. A disciplina bíblica não é violência, é amor com limites. O Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. Deus não trabalha apenas com indivíduos, Ele trabalha com gerações. A geração dos justos será abençoada. Salmos 112:2. Quando pais escolhem andar com Deus, os filhos colhem frutos espirituais. Isso não significa ausência de lutas, mas significa a presença de Deus em meio às lutas. Talvez você seja pai ou mãe e esteja ouvindo este devocional com lágrimas nos olhos. Seu filho se afastou, escolheu caminhos difíceis. A Bíblia também fala sobre isso. O pai do filho pródigo esperou, orou, permaneceu com o coração aberto. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu para ele. Lucas 15:20. Deus é especialista em restaurar filhos. Filhos são presente, não peso. Jesus valorizava as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Quem rejeita filhos, rejeita parte do reino. Quem cuida, ensina e ama, está cooperando com o céu. Filhos não são apenas continuidade biológica, eles são instrumentos espirituais nas mãos do Senhor. Deus sempre trabalhou por meio de filhos levantados em lares que temiam ao seu nome. Isaac nasceu como cumprimento da promessa. Samuel nasceu em resposta à oração. João Batista nasceu para preparar o caminho do Senhor. Jesus nasceu para salvar a humanidade. A palavra declara: da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força. Salmos 8:2. Mesmo pequenos, Deus manifesta sua glória através deles. Há crianças chamadas para interceder. Há filhos chamados para profetizar. Há gerações que nasceram para restaurar o que foi destruído. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos 2:17. Os filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Pais que oram formam filhos que confiam. Pais que perdoam formam filhos misericordiosos. Pais que temem a Deus formam filhos firmes. A Bíblia afirma: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Antes de exigir obediência, o pai precisa ser exemplo. Antes de cobrar santidade, precisa vivê-la. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20:7. Vivemos em uma geração que confunde amor com permissividade. Mas a Bíblia ensina que amor também corrige. O que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 13:24. Disciplina não é abuso, não é grito, não é violência. Disciplina é direção. Toda disciplina, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça. Hebreus 12:11. Pais que disciplinam com amor estão preparando filhos para enfrentar o mundo sem se perder nele. Vivemos dias em que muitos filhos crescem sem saber quem são. A sociedade muda valores, troca verdades e confunde identidades. Mas a identidade de um filho não nasce no mundo. Ela nasce em Deus. Antes que o mundo diga quem ele deve ser, o céu já declarou quem ele é. Filhos são chamados para serem luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Pais que não afirmam a identidade espiritual de seus filhos deixam espaço para que o mundo o faça. E o mundo nunca constrói, apenas consome. Filhos precisam ouvir dentro de casa: você é amado. Você tem valor. Você foi criado com propósito. Quando essa voz não vem do lar, outras vozes ocuparão esse lugar. Há pais que nunca levantam a voz, mas também nunca levantam um altar. O silêncio espiritual dentro do lar ensina tanto quanto palavras. Ensina que Deus não é prioridade. Ensina que fé é opcional. Filhos observam. Eles percebem quando a oração é apenas religiosa, quando a Bíblia fica fechada. Quando Deus só é lembrado nos momentos difíceis. Um lar sem direção espiritual forma filhos que caminham sem bússola.
Muitos pais trabalham incansavelmente para garantir conforto, mas esquecem que filhos não se alimentam apenas de pão. A ausência emocional cria feridas invisíveis. A falta de tempo cria distâncias profundas. Um abraço pode curar mais que 1000 conselhos. Uma conversa pode evitar decisões irreversíveis. Filhos que não encontram presença no lar buscarão atenção fora dele. Quando os filhos erram, o amor precisa permanecer. Filhos erram, eles tropeçam, eles se afastam. Mas o erro não cancela o amor. O maior perigo não é o filho cair, é não ter para onde voltar. Pais que amam, não abandonam. Eles corrigem, orientam e esperam. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor continua sendo uma ponte de retorno. Feridas dentro da família são profundas porque vêm de quem amamos. Palavras duras, ausência, expectativas frustradas. Quando o perdão não acontece, o lar se torna um campo de batalha silencioso. Filhos precisam aprender que errar não é o fim e que pedir perdão não é fraqueza. Lares que praticam o perdão criam filhos emocionalmente saudáveis. Nem todos os filhos vêm do ventre. Alguns vêm do cuidado, da orientação, do exemplo. Há pessoas que se tornam pais espirituais sem perceber. Cada palavra, cada conselho, cada atitude pode gerar vida ou destruição. Quem forma pessoas diante de Deus também gera filhos espirituais. Esta geração carrega traumas, ansiedade, medo, vazios emocionais. E muitos desses vazios nasceram dentro de casa. Mas Deus ainda restaura lares, ainda reconstrói histórias, ainda transforma pais e filhos. Nada está perdido quando Deus entra na história. Bens passam, dinheiro acaba, títulos se perdem, mas valores permanecem. Um filho que aprende a orar nunca estará sozinho. Um filho que aprende a perdoar nunca será prisioneiro do passado. Um filho que aprende a confiar em Deus nunca estará sem esperança. Essa é a verdadeira herança. Um chamado aos pais e aos filhos. Chegamos ao final deste devocional, mas não ao fim da responsabilidade. Falar sobre filhos é falar sobre legado, é falar sobre aquilo que continuará quando nossas vozes se calarem. Os filhos são o reflexo silencioso das escolhas feitas dentro do lar. Eles carregam marcas do que ouviram, do que viram e do que sentiram. Nenhum pai consegue voltar no tempo. Nenhuma mãe consegue apagar palavras ditas no calor do momento. Mas Deus consegue restaurar o que foi quebrado. Ainda há tempo para amar mais, para ouvir mais, para orar mais. Ainda há tempo para reconstruir pontes, curar feridas antigas e transformar lares em lugares de refúgio. Filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais presentes, arrependidos quando erram e firmes quando precisam ensinar. Em um mundo que empurra filhos para longe da fé, Deus chama famílias para permanecerem de pé. Que este devocional não termine apenas como um vídeo assistido, mas como uma decisão tomada no coração. Decisão de amar, decisão de cuidar, decisão de confiar em Deus, consagrando os filhos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto. Entregamos a Ti nossos filhos, os que estão perto e os que estão distantes, os que caminham conosco e os que se perderam pelo caminho. Tu conheces cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita na madrugada, cada medo escondido no coração de um pai e de uma mãe. Visita cada lar agora, Senhor. Onde há gritos, traz paz. Onde há distância, traz reconciliação. Onde há dor, traz cura. Restaura o relacionamento entre pais e filhos. Que palavras duras sejam substituídas por palavras de vida. Que o perdão flua onde antes havia mágoa. Protege nossos filhos deste mundo confuso. Guarda suas mentes, seus corações e seus caminhos. Livra-os de más companhias, decisões erradas e armadilhas invisíveis. Ensina-nos a ser pais segundo o teu coração. Dá-nos sabedoria para corrigir com amor, força para permanecer firmes e humildade para reconhecer nossos erros. Declaramos que nossos filhos caminharão com propósito, que não serão dominados pelo medo, nem aprisionados pelo passado, que eles cresçam em graça, em caráter e em fé, que sejam luz onde houver escuridão e que nunca se afastem da tua presença. Nós os consagramos a ti, Senhor, pertencem a ti, vivem para ti, em nome de Jesus. Amém.